Filosofia. Esse canal Topa Pensar nasceu justamente no espírito do meu blog Topa Pensar, com textos em que eu fazia certas análises filosóficas, não necessariamente estruturais de filosofia, mas filosóficas nos termos de pensar problemas sociais, e daí começamos a fazer alguns vídeos. Nesse momento agora que estamos diminuindo as atividades na universidade, eu quero retornar para alguns vídeos mais de cunho filosófico. Quero precisamente tratar de leituras filosóficas, de pré-socráticos que já fizemos e outros, mas hoje destacar um ponto específico que é uma crítica que Nietzsche faz diretamente no Para Além de Bem e Mal sobre a própria filosofia e a convicção que os filósofos têm e, portanto, uma crítica muito forte que ele faz à tradição filosófica ali de Kant e Hegel, sobretudo, e eu quero destacar o número 8 do Para Além de Bem e Mal. Jenseits von Gut und Böse, diz Nietzsche: em toda filosofia há um ponto no qual a convicção do filósofo entra em cena. Ou, para falar a linguagem de um antigo mistério, citação em latim, chegou o asno belo e muito forte, referindo-se ao filósofo. Então, na tradição filosófica, essa tradição de filósofos, que no caso Nietzsche está preocupado evidentemente com aqueles que são do seu tempo, mas também com Sócrates. E daí que tem um texto muito interessante, o problema de Sócrates e a análise que Nietzsche vai fazer em relação a certas crenças que são pressupostos. Aqui neste livro, Para Além de Bem e Mal, ele faz questionamentos indiretos a Descartes, com a formulação eu penso, ou mesmo de forma direta a Schopenhauer, com a formulação eu quero. Como se nós tivéssemos necessariamente, diante desse tipo de proposição, de aceitar a noção do eu. A pergunta é, primeiro, existe mesmo esse eu que formula um juízo? O que seria esse eu? Segundo, que pressuposto é esse de que eu penso? Se eu estou afirmando categoricamente que eu penso ou que eu quero, eu não dou espaço sequer para reflexão em torno do que é o pensar ou o querer. Nietzsche, portanto, radicaliza aqui a filosofia e a construção filosófica como algo que deve estar em suspensão o tempo todo. E se nós observarmos bem, os filósofos construíram as suas filosofias. E ao construir uma filosofia, algumas de suas convicções apareceram. Isso aconteceu com Descartes, com a formulação do cogito ergo sum, penso, logo existo. É evidente que tem um caminho para que ele chegue aí. Isso aconteceu com Immanuel Kant, com a formulação do imperativo categórico. E o Nietzsche coloca em questão, fala, como assim? Que tipo de fantasia é esta? Para ele é uma fantasia. E se olharmos bem hoje, depois do século XX, agora no século XXI, com tanta desgraça, talvez nós concordemos que essa descoberta da razão ali, enfim, dos iluministas, não tenha sido efetivamente uma descoberta efetiva. A descoberta da faculdade de julgar, como é o caso do Kant, quando ele busca lá saber quais são efetivamente os limites da razão e vai afirmar sobre a questão dos juízos sintéticos a priori, talvez essa faculdade, que depois vai ser base de outros filósofos também, não seja assim, muito bem, uma faculdade efetivamente mais uma fantasia. Tanto que a nossa condição de pessoas livres, que pensam, que são capazes de se colocar no lugar do outro e, portanto, só vão agir se aquela ação puder ser universalizável, e aqui eu estou me referindo ao imperativo categórico de forma direta, do Immanuel Kant, em tese nós não teríamos tantos problemas na sociedade atual. A maldade, a maledicência, a condição humana de destruição não foi ali concebida como parte desta faculdade. Então, se criou dentro de uma perspectiva metafísica que também já supõe certas diferenças, bem e mal. Se existe de fato o hiperurânio, né, o mundo das ideias, existe o mundo sensível. Nessa distinção, eu estou opondo o que é o real em relação ao ilusório.
Eu estou opondo o que é verdadeiro em relação ao falso. E o Nietzsche vai chamar a atenção que não. O falso é verdadeiro, o verdadeiro é falso, e, portanto, essa ideia de que nós entendemos as coisas pelo seu oposto, fazendo até referência aí a alguma noção heraclitiana, não está considerando o próprio pensamento de Heráclito, que sim, trabalhou com opostos, mas não de forma estanque, de que um forma o outro, de que é por uma ação egoísta que se possa conceber uma ação altruísta. Não! O egoísmo e o altruísmo fazem parte de um mesmo. A vontade de potência, ela é também uma espécie de vontade de morte, portanto, ela produz, constrói, produz, destrói. E o homem está inserido nesse contexto. Talvez, pensando dessa forma, com algumas matrizes de Nietzsche, nesse para além de bem e mal, a gente consiga avançar e sair um pouco desse sonho iluminista, ou desse sonho clássico, socrático-platônico, de que há um mundo inteligível dos modelos e um mundo sensível errante. Talvez no mundo errante nós tenhamos também aí alguma potência de construção, e talvez no mundo inteligível, o inexistente para Nietzsche, por certo, ele é apenas uma fantasia, porque uma máscara, porque um esconderijo daquilo que se é. E o que se é vontade de potência e nada além disso. Samuel Mendonça, vídeo filosófico, vamos começar a aquecer os motores. Algumas pessoas estão mais acostumadas com o debate sobre o que está acontecendo na política, e eu vou fazer alguns vídeos também aqui, puxando um pouco para a questão filosófica. Escreva o que pensa, dúvidas que tenham, e vamos conversando. Quero também fazer algumas lives nesse período, e vamos aproveitar o pensamento de Nietzsche, não que ele seja simplesmente um autor que não esteja sujeito a críticas. Eu sou o primeiro a fazer críticas, fiz isso na minha tese de doutorado, farei aqui também, mas evidente que ele tem alguma contribuição para um pensamento que não seja fantasioso, que não seja um pensamento a partir de uma relação de causa e efeito, que não questiona mais a própria causalidade, meio que vai aceitando certos resultados como se eles fossem óbvios. Para terminar, um exemplo típico e concreto. Estou com um copo. Soltar esse copo dessa altura, ele vai quebrar? Apressadamente alguém pode dizer sim, porque é vidro, o vidro quebra quando cai, etc e tal. Eu vou aqui formular e aí puxar um outro autor, que é o David Hume, e dizer, não sei. Eu vou soltar primeiro para saber se vai quebrar, e só vou saber se vai quebrar depois que tenha quebrado. Portanto, é uma espécie de radicalismo de um pensamento rigoroso que não aceita a causalidade a priori, mas quer saber da causalidade a posteriori. Portanto, o vidro quebra a essa altura? Não sei. Vamos fazer o experimento para ver se quebra. Não estou com isso também dizendo que nós não possamos aprender com a experiência e com outras circunstâncias. Aqui, o exercício é de reflexão em torno da filosofia e da necessidade da sua radicalidade para se conceber e compreender um conhecimento e não uma fantasia de conhecimento. Dê seu like, seu dislike, comente, mande para alguém que você pensa que possa se interessar também por filosofia. E claro que nada a ver nesse caso mandar para gado, né? Abraços.